Graças a Deus. A paz do Senhor a todos que estiverem assistindo esse vídeo, que vão começar a assistir esse vídeo, né? Sejam todos bem-vindos no nome de Jesus. Eu me chamo Paulo Vargas, sou pastor da Igreja Ministério do Amor, ali da Promorar. E eu quero começar a fazer uma série de vídeos, né, que se chama A Escola de Tirano, que são vídeos onde nós começaremos transmitindo a palavra de Deus de uma maneira revelada, né? Não é mais um curso de teologia, mas é uma escola bíblica que eu quero fazer, porque esse foi a direção de Deus para nós, que Deus ele deixou um recado para nós, né? Que lá em Oséias diz que o povo dele sofria por falta de conhecimento. Então, sem o conhecimento de Deus, não basta a gente ser filho de Deus, não basta a gente ser herdeiro, porque se formos meninos, nós não vamos ter direito à herança, porque não temos idade para gerenciar as coisas do Pai, não temos maturidade para cuidar das coisas do Pai. E ele nos diz, né, que enquanto o menino é herdeiro, está escrito no livro de Hebreus, ele não tem diferença nenhuma do servo, do escravo. E o que faz com que o menino cresça e passe a maioridade, se tratando na questão espiritual, né? É o conhecimento da verdade. Quando nós crescermos e chegarmos à estatura de Jesus, então nós vamos chegarmos nesse momento, né, da maioridade espiritual, que é um momento maravilhoso que Deus ele começa a nos abençoar, liberar as bênçãos para nós, né? Entregar. Ele diz ali que você vai estar pronto para receber, você vai estar capacitado e maduro espiritualmente falando. Ninguém mais vai tirar de você aquilo que ele lhe entregar, né? E nós vamos deixar de sermos escravos neste mundo, escravo das religiões, escravo dos dogmas religiosos, escravo, né, de tantas coisas que os homens criam, dos jugos e dos fardos pesados que os homens lançam sobre as pessoas. Muitos sem ter a noção do que estão fazendo, outros têm a noção do que estão fazendo, né? Outros fazem propositalmente para justamente manter o controle sobre a igreja, sobre as ovelhas do Senhor, que não são deles, né, são do Senhor. Manter o controle sobre o seu rebanho, que eles julgam ser deles, mas o rebanho é do Senhor. Nós somos apenas, como pastores, nós somos apenas pessoas encarregadas de cuidar, de zelar, né, e amar o rebanho do Senhor. E Deus colocou uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e outros para professores, né? Que algumas traduções vai dizer mestre. Então, nós queremos estar aqui neste momento como professor, eu não gosto muito da palavra mestre, porque o próprio Senhor disse que a ninguém na terra nós deveríamos chamar mestre, né? Essa palavra mestre, ela tem mais de 3 sentidos na Bíblia, e um deles é rabi, que o Senhor disse que os fariseus amavam ser chamados, né? A outra é uma palavra traduzida para guia, onde ele disse, eu sou o guia de vocês, né? E ele enviou o Espírito Santo para ser o nosso guia, o nosso que vai nos conduzir pelas direções, pelas decisões, pelos caminhos da vida, né? E a terceira seria a didáskolos, que no grego original vem a didática, né? Que é o professor realmente, né?
Deus colocou uns para professores e como um mestre, professor, para ensinar, né? Levar o conhecimento da verdade às pessoas. E nós vamos falar um pouquinho sobre isso, né? O projeto do ensino bíblico, a Escola de Tirano, é algo que Deus me deu para, eu vou colocar aqui para vocês verem, né? Foi uma ideia que o Espírito Santo me trouxe, né? Só para a gente poder visualizar melhor o propósito, amém? O propósito, então, é esse, né? É essa ideia que Deus me deu da gente fazer esse tempo de estudo. Eu não sei quanto tempo vai ser, né? Não posso te dizer se vai ser 1 mês, vai ser 2 meses, porque realmente o que Deus me ordenou fazer é que a gente esteja sempre estudando até chegarmos a resultados, né? A testemunhos mesmo, porque é isso que eu espero. Pessoas que um dia vêm e me digam, olha, eu assisti tuas séries de vídeos, eu vou colocar no YouTube, né? Elas vão ficar lá por muitos anos lá e muitas pessoas vão assistir. Eu tenho certeza que vai ajudar muitas pessoas a se libertar, né? Porque a Bíblia diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Não basta a gente estar dentro de uma igreja, estar dentro de uma congregação ali toda semana, fazendo campanhas e sendo fiel da maneira que a gente acha que é fidelidade. Isso não basta, né? O que nos importa realmente é o conhecimento da verdade, que é uma medida exata, né? E a medida exata de Deus é Cristo. Então, a nossa referência é Jesus, e é Ele que nós estamos olhando como nosso alvo, né? Vou deixar melhor aqui para você ler aí. Então, mais uma vez, né? O Ministério do Amor foi fundado há 5 anos aqui em Alegrete, né? E esse projeto bíblico, Escola de Tirano, está baseado em 2 textos, né? Diz assim que o meu povo foi destruído por falta de conhecimento, Oséias 4:6, certo? Então, Deus, ele deixou um recado para a igreja, né? Que a igreja precisava conhecer o Senhor e prosseguir em conhecer o Senhor, porque o conhecimento vai libertar e vai tirar muitas pessoas do sofrimento, né? Porque o sofrimento bíblico, o sofrimento segundo a Bíblia, né? Ele é a falta de conhecimento. As pessoas vão padecer por falta de conhecimento. E esse sofrimento, ele é um fardo pesado que as pessoas carregam, né? Ele é a consciência acusada, pessoas que realmente ali acreditam, né, que dias, que elas guardam dias, né, que elas deixam de comer um alimento, elas realmente pensam que aquilo ali é que vai comprar a salvação dela, que vai trazer bênçãos para ela, e não é, né? Sabemos que em Cristo Jesus todas as coisas elas se encontram. Todas as coisas em Cristo elas se encontram, né? Ali também diz no João 8,32, né? Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. E o próprio Senhor falou isso, porque Ele é a verdade, né? Então, Deus está dizendo que a liberdade vem pelo conhecimento. E a falta de conhecimento traz a destruição, né? O sofrimento, né? Então é isso aí que a gente vai estudar. Quem quiser entrar em contato, tirar dúvidas sobre alguma coisa, né? Eu não estou fazendo este curso para... né, não é a prioridade fazer para pastores, para líderes que já conhecem a palavra de Deus, né, que têm seus ministérios.
Não estou aqui fazendo para mudar a mente de ninguém, o pensamento de nenhum líder aí que esteja querendo que tenha seu ministério já, né? O que eu estou fazendo aqui é um estudo em cima da palavra, é um estudo bíblico, com o objetivo de formar, né, de uma maneira didática, né, pessoas capacitadas que compreendam, né? Porque se eu não me engano, foi o apóstolo Paulo que falou, né, que o leite racional deveria ser desejado, né? Acho que foi o apóstolo Pedro, né? 1 Pedro 2, versículo 2: desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é bom. Então, qual é esse leite racional? O que é racional? É algo que nós raciocinamos com a mente, porque realmente o caminho para conhecermos a verdade, que é Cristo e que é algo espiritual, né, que vem da eternidade, que vem do mundo espiritual, o caminho para nós chegarmos até este momento de conhecermos Ele, de nos tornarmos adultos espiritualmente falando, é o caminho da racionalidade. Nós precisamos fazer um culto racional a Deus, precisamos saber o que estamos fazendo e compreender o que estamos fazendo. Por isso o apóstolo Paulo fala que tudo que nós fizermos dentro de um culto deve ser para edificação. Se não houver edificação, não tem objetivo, né? Se ficarmos ali 1 hora pulando, dançando, rodopiando, né, simplesmente ali suando, né, e não trouxer edificação para nós, não trouxer crescimento espiritual, é sem objetivo, porque isso está escrito na palavra como um mandamento, né, que os cultos deveriam ser assim. Isso está escrito em Coríntios, né, 1 Coríntios 14, está escrito isso. Tá? Lembrando que nós não podemos ter muita pressa, temos que ler e estudar aquilo que realmente é necessário, ainda que a gente gaste um tempo, né? O que diz ali, ó? Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vocês tem a salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação, certo? Então, a edificação, ela é o objetivo do culto, né? Seja através da interpretação de línguas, da doutrina, através da revelação, mas tem que ser algo com o objetivo de edificar a igreja, certo? Se não tivesse o objetivo de edificar a igreja, não adianta. Vamos passar um slide aqui para a gente dar prosseguimento, então. Eu vou começar a gravar esses vídeos, né, e vou começar a largar eles durante a semana. Eu não sei quantos vídeos por semana eu vou fazer, mas eu vou colocar no YouTube, né, e também no Face. Está sendo gravado agora neste momento já nos 2 canais, né, ao mesmo tempo. Há uma breve introdução aqui a respeito deste curso bíblico. Este projeto de ensino bíblico não tem por objetivo ser mais um curso teológico, mas nosso objetivo em Cristo é que no decorrer desses dias de estudo e aprendizado das Escrituras Sagradas, o Espírito Santo esteja nos abrindo o entendimento para conhecermos a verdade de maneira mais profunda e sem medo de tirarmos o pé do fundo do rio que está fluindo do trono de Deus. E sem medo, né? Tirarmos o pé do fundo do rio que está fluindo no trono de Deus. Por que eu estou falando isso? Porque muitas vezes a gente quer mergulhar na graça de Deus e pede que Deus nos inunde, né?
com a sua graça maravilhosa e agradece Ele tudo pela graça. Mas a gente fica com medo de tirar o nosso pé do chão, né? A igreja que tem o pé cravado no chão, na terra, ela nunca vai conhecer plenamente, né, algo maravilhoso que é a graça de Jesus. A graça de Jesus é este rio que flui do trono de Deus, né, do céu para a terra, porque todo rio ele corre de cima para baixo. E ele diz ali que ele vem abençoando por onde passa, né? Árvores são alimentadas, há animais, matam sua sede, os pescadores estão pescando seus peixes. Em torno da graça de Deus se construiu algo maravilhoso, que é o reino de Deus sendo estabelecido, curando águas amargas, porque, na verdade, antes da graça de Jesus, só tinha acusação, só tinha a lei, né? Só tinha a incapacidade das pessoas em cumprir a lei. Então Jesus veio, cumpriu, fez tudo por nós, e Ele não nos deixou mais ordens, senão a ordem de amar uns aos outros, amar a Deus acima de todas as coisas, e fazer tudo movido pelo amor, né? Como diz assim, que a fé que opera pelo amor é a fé perfeita, é a fé de Deus. E tudo que nós fizermos para Deus, movidos pelo amor a Deus, será recebido por Deus. Porque Deus conhece o nosso coração, Ele sonda nosso coração. Amém? Então esse curso, ele não tem ele não tem essa intuição, não tem esse alvo, né? E nem tem a intenção de ser mais um curso teológico, de ensino bíblico, né? Porque eu acho que não é isso que as pessoas estão precisando, conhecer as histórias, mas sim conhecer o objetivo daquela história. O porquê, por exemplo, Deus matou animais no Éden para cobrir Adão e Eva com peles, né? Entender por que Deus pediu para Abraão entregar como sacrifício o seu próprio filho no altar. Certo? E quando chegou no último momento, ele disse: Abraão, não faças isso. Agora sei que me temes. É óbvio que Deus já sabia o que Abraão faria, né? Mas Deus estava querendo mostrar através da história que Jesus é o Cordeiro que tira o pecado do mundo e que um dia Jesus morreria no lugar de toda a humanidade, né? E que o próprio Deus fez isso porque Abraão teve coragem de fazer. Quando Deus viu que um homem como Abraão, né, iguais a nós, com falhas, com erros, quando ele viu que Abraão faria por amor a ele, então Deus disse: eu posso fazer por amor a eles, então. Então Abraão foi o pai da fé, né? E é isso que Deus espera de nós. Quando Deus vê a nossa renúncia, quando Deus vê que a gente renuncia à lei para ficar com a graça e diz: Senhor, eu confio somente em Ti, porque a Bíblia diz que Abraão, ele acreditava, né, fielmente que, ainda que Isaac viesse a morrer ali, que Deus era poderoso para ressuscitar o Isaac, né? Por causa da promessa, porque Deus disse que sobre o seu herdeiro, sobre a sua descendência, viria uma grande nação. Então Abraão sabia dessa promessa de Deus. Vamos passar aqui. Aqui no ano de 2018, foi quando Deus falou comigo, né? Eu estava lendo o livro de Atos, capítulo 19, na nossa igreja ali no bairro Centenário. Ali no versículo 9 vai dizer que o apóstolo Paulo, né, ao perceber que havia muitos ouvintes endurecidos de coração a respeito do caminho que ele pregava. Então o apóstolo Paulo foi um vaso escolhido por Deus, ele era perseguidor da igreja, ele perseguia a igreja de Jesus, ele perseguia o caminho, como chamavam, né?
o caminho santo, que é o caminho é Cristo Jesus. E como perseguidor, ele pediu cartas, pediu um decreto, né, para Damasco, e com seus soldados ali, seus ajudantes ali, os seus servos ali, ele foi, né, até Damasco, e na metade do caminho, Jesus aparece para ele e uma luz muito forte cegou ele, deixou ele cego. E Jesus perguntou para ele: Saulo, né? Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele disse: quem é, Senhor? Naquele momento, Paulo se converte, né, pela tamanha revelação de Cristo na vida dele. 14 anos Paulo fica nos desertos da Arábia aprendendo sobre o Evangelho da graça, o Evangelho dos gentios, porque é o Evangelho dos gentios, né, que nós precisamos ouvir para sermos agraciados, né. Infelizmente muitos estão se lançando ao Evangelho da lei e querendo judaizar a igreja, mas a igreja ela não deve ser judaizada, né? Ela não deve pegar as normas lá dos judeus, as leis dos judeus, os hábitos dos judeus, os costumes dos judeus. A igreja não deve se pegar as festas dos judeus, né? Porque aquilo ali era a sombra do que viria. Eu entendo e compreendo que nós vamos falar mais para frente sobre a sombra, né? Mas uma introdução bem rápida. Tudo na lei, tudo no Antigo Testamento, quando Deus mata aqueles animais no Éden, por exemplo, aqueles animais, se fosse um cordeiro, ele é a sombra da verdade, certo? E o que é a sombra? A sombra é projetada quando um objeto está, né, na frente da luz, na frente do sol. Sabemos que a luz é Deus, a luz verdadeira e inacessível é Deus. Amém? E quando a luz refletia em alguma coisa nos céus, na terra só nos dava uma sombra. Por exemplo, o cordeiro era a sombra de Cristo. O tabernáculo era a sombra do templo espiritual, que é a igreja. O tabernáculo hoje somos nós, né? E o tabernáculo de Deus, ele é espiritual, ele está em cada crente. A Bíblia diz que nós somos pedras vivas, encaixadinhas umas nas outras, e juntas nós somos a morada de Deus no Espírito. Amém? Então, tudo era sombra. A arca da aliança, né? O véu do templo que se rasgou, tudo era a sombra de uma verdade. Tudo era a sombra das coisas vindouras, né? Mas nós vamos ler isso com mais calma. Eu tenho os textos para nós ler quando Paulo fala sobre a sombra, né, da verdade. Então, eu só queria dizer que muitos hoje vivem à sombra da verdade, né? Quando a gente quer judaizar a igreja, a gente quer colocar a igreja na sombra da verdade e não de frente com a verdade. Nós precisamos estar diante da verdade, de frente com a verdade que é Cristo, e não na sombra do Senhor, né? Quando a gente quer fazer as festas, quando a gente quer imitar os judeus, e isso é a graça de Deus, né? Porque a lei serviu de aio, né? Ela ela conduziu o povo judeu, o povo israelita, até o momento de Cristo se revelar. Mas ainda assim, Cristo se revelou e os judeus eles não reconheceram, né? Eles não conseguiram compreender
suas mentes estavam embotadas, a sua mente estava confusa, né? Por causa de um coração que se tornou religioso. O próprio Jesus disse, então, já que vocês não querem ouvir, estão ouvindo de mau grado, o coração de vocês está duro, então eu vou falar e vocês não vão compreender, né? Vocês não vão conseguir compreender a verdade. Para a gente conseguir compreender a verdade, o nosso coração não pode estar questionando a verdade, né? O apóstolo Tiago, ele vai dizer no seu livro, né, na carta de Tiago ali, ele diz, se vocês querem sabedoria, vocês peçam a Deus, mas peçam sem duvidar. Porque aquele que duvida será semelhante à onda do mar, que uma hora é jogada para uma parte, outra hora é jogada para outra, e jogada de um lado para o outro. E realmente a verdade, ela é assustadora para aqueles que duvidarem. Mas para aqueles que confiarem, ela vai ser algo maravilhoso. Quando diz que Jesus é a pedra de tropeço, por exemplo, para uns ela é pedra de tropeço. Para outros, ela é pedra de edificação, né? Porque Jesus disse, o apóstolo Paulo, né? Ele disse que tem uns que são inimigos da cruz de Cristo. Por que são inimigos da cruz de Cristo? Porque a cruz de Cristo é onde se manifestou toda a graça de Deus, né? E quando a gente fala sobre ser abençoado sem ter que fazer nada, apenas pela fé, as pessoas dizem, não, nós queremos fazer. Nós queremos fazer campanha, nós queremos ser dizimistas fiéis, nós queremos ser ofertantes, é através disso que Deus vai nos abençoar. E por mais que isso choque você sobre isso que eu estou dizendo, a verdade é que a graça de Cristo, ela comprou tudo já para nós, para aqueles que são filhos, né? Porque Deus é um Pai que nós não temos condições de entender, apenas o que nós entendemos é o que nós entendemos como pai. Eu, como pai, jamais negaria algo para minha filha. Não diria para ela, para mim te dar tal coisa, tu precisa fazer tal coisa. Precisa me devolver tal coisa. Precisa cumprir um objetivo. Para mim te dar um alimento, um calçado, uma veste, tu precisa fazer isso, aquilo ou outro. Então, se eu simplesmente olhar para mim como pai, eu consigo entender que Deus é muito superior a isso. Muito, Jesus fala disso, né? Se você, sendo pai, saber dar boas coisas aos vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará bens aos que lhe os pedirem. Qual é o pai que o filho lhe pedindo um pão lhe dará uma pedra? Então, eu acredito, amados, que falta muitas vezes a gente parar e pensar com o coração. Pensar com a nossa mente também, né? Raciocinar. Nós temos que raciocinar. Jesus nos fez inteligentes. Ele disse ali em Tiago, né? Não sejais como a mula, como o cavalo que precisa de freio para conduzir. As pessoas vão se acostumando como jumentos, a carregar um fardo sobre as costas. E não questionar a verdade, não questionar a palavra, aliás, né? A palavra do homem, né? Você tem que questionar o que eu estou falando, vá na Bíblia, comece a ler, né? O que esse cara está dizendo? Né? Como chamava o apóstolo Paulo, o que esse paroleiro está falando aí? O apóstolo Paulo pregando nas praças e os judeus lá, os religiosos, estudiosos diziam, esse paroleiro aí, o que ele está falando, né? Então, na verdade, a gente tem que estudar e conhecer a palavra. Através do conhecimento bíblico, nós vamos chegar a esta medida exata, né? Só para nós terminar aqui essa introdução, né? Foi então que surgiu a ideia de criar esse projeto bíblico para aqueles que sentem que há algo a mais para se conhecer em Cristo e sobre a sua graça maravilhosa. Sim, a graça é o rio que flui do trono de Deus. Grave isso no seu coração. A graça é um rio
E um rio é uma junção de águas que fluem de cima para baixo. Deixa eu tirar da frente aqui para você ver melhor, né? A graça é um rio, e um rio é uma junção de águas que fluem de cima para baixo, do céu para a terra, trazendo favores e bênçãos aos que creem nele. Ninguém viu jamais uma pessoa, né, viu um rio correr de baixo para cima, né? Por isso que a graça é comparada ao rio. Ela sai do trono de Deus e desce até nós. Jesus trouxe a graça de Deus. Jesus trouxe a graça de Deus sobre nós, os homens. Jesus é o rio que flui, né? Ele é no deserto, quando o povo saiu do Egito, a Bíblia diz que Deus colocaria rios no deserto, né? Aquilo ali é a graça trazendo, matando a sede dos homens, né? E trazendo sobre os homens providência, por exemplo, quando Deus tirou água da rocha para todos matar a sede, quando Deus derramou o maná do deserto, quando Deus colocava uma coluna de nuvens sobre o dia para que o sol não queimasse eles, e uma coluna de fogo durante a noite para que eles se aquecessem, né, debaixo daquela coluna de fogo. Tudo isso é a graça de Deus. O que é a graça de Deus? É o amor de Deus sendo revelado sobre os homens. É o cuidado dele com cada um de nós. Isso é maravilhoso. Quando a gente conhece, a gente sabe que Deus é Pai, né? Nós vamos parar de ser meninos inconstantes, né? Um fala uma coisa, tu sai fazer ali, o outro fala outra coisa. Não, tu tem que fazer uma campanha para te ser abençoado de 7 dias. Tu vai na outra igreja, pastor, não, isso é porque tu está fazendo tal coisa errada, tu está deixando de fazer. Então a Bíblia diz que nós vamos deixar de ser meninos inconstantes, nós vamos crescer, crescer a estatura de Cristo e receber a maturidade espiritual. E aí nós vamos nos firmar sobre a rocha e ninguém pode nos tirar de cima da rocha. Quando Cristo for a nossa rocha, nós nos alicerçarmos nele, pode vir o que vier. Pode vir a acusação, pode vir a calúnia, a mentira, pode vir a inveja, pode vir a perseguição, pode vir a doença, pode vir a nudez, pode vir a falta de dinheiro, pode vir qualquer coisa. Que nós vamos estar sobre Jesus. Pode vir a tempestade, pode vir, né, a chuva, os ventos, que ali Jesus está comparando a essas coisas que eu citei. Nada vai te abalar quando tu conhecer esta verdade, né? Jesus é maravilhoso, a graça de Cristo é maravilhosa. Eu acho um dos assuntos mais importantes da Bíblia. Aqui eu só quero terminar de ler, né? Aqui, paramos aos que creem nele. E Cristo está nos chamando para entrar nesse rio e tirarmos o pé do fundo, tirarmos os pés da terra e nos rendermos em confiança plena na graça de Deus. Como Deus se alegra quando a gente deposita a nossa confiança plena nele. Amém? É isso que Jesus quer de nós, a confiança plena nele, na palavra. Glória a Deus. Vamos continuar aqui então em nome de Jesus. A primeira parte, né, a introdução realmente desse estudo aqui começa com a seguinte frase, né? Em busca pelo conhecimento da verdade. Se a nossa vida de cristão ela não for baseada pela busca do conhecimento, nós vamos passar uma vida inteira sofrendo. E isso se não formos destruídos pela falta de conhecimento. Porque se não tivermos conhecimento, Satanás ele vai usar justamente a força do conhecimento, porque ele tem o conhecimento, vamos dizer assim, da letra, ele tem o conhecimento da Bíblia, e através da Bíblia ele vai nos
derrotar aquela pessoa que não tem o conhecimento. Podemos ver aqui em Mateus 4, né, onde fala que Jesus ele foi tentado pelo Satanás. E ele diz ali, em várias situações, ele pega Cristo, enquanto Jesus estava no deserto, né, jejuando por 40 dias e 40 noites. Chegando o tentador, disse, né, se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. E Jesus, porém, respondendo, disse, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo transportou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo. E disse-lhe, se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo. Porque está escrito. Então ele conhece a palavra, que aos teus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos para que nunca tropeces com teu pé em pedra alguma. Seguiu ali, Jesus disse, né? Também está escrito, não tentarás o Senhor teu Deus. Então, nós temos que conhecer, né, as Escrituras Sagradas, a Bíblia Sagrada, porque nela está contida a verdade, certo? Não na letra, mas ela é a síntese da Bíblia, vai nos levar à verdade. A síntese, tu tem que conhecer a palavra, a Bíblia Sagrada, a Escritura, né? Quando Jesus falava que conhecerias a verdade os libertará, vai ser através das Escrituras Sagradas, né? Através das Escrituras, como diz o apóstolo Paulo, toda a Escritura é proveitosa para ensinar, corrigir e redarguir, né? Toda a Escritura é proveitosa para ensinar, corrigir e instruir, né? Então, nós precisamos estar sempre ligados na palavra para poder responder à altura também às investidas do diabo, né? Porque ele vai usar o poder da letra, o poder da palavra, o poder da escritura revelada. Muitas vezes ele lê, ele entende, ele conhece, né? Biblicamente falando, ele conhece. Então ele vai usar isso contra as pessoas que não entendem, e até mesmo se ele usou contra Jesus, você imagina, né? Se ele usou contra Jesus, como que ele não vai usar contra nós, né? Mais uma vez ele disse, transportou a um monte muito alto, transportou Jesus a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe, tudo isso te darei se prostrado me adorares. Então disse Jesus, vai-te Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então ali foi uma guerra do quê? Uma guerra da palavra, né? Foi usado as Escrituras Sagradas e aquilo que está escrito, né, como palavra de Deus, tem poder, tanto para destruir quanto para construir. Muitos usam a palavra de Deus para destruir, mas quando a gente conhecer a palavra de Deus, as Escrituras, né, quando a gente conhecer a Bíblia, a gente vai ter o que responder para essas coisas que acontecem, né? Então, não vai haver mais ninguém que chegue para você e lance um julgamento sobre a tua vida e tu vai ficar ali de boca fechada, aceitando tudo, né? Não, você conhece a palavra e você vai responder à altura, né? Vamos passar aqui mais para frente. Em busca pelo conhecimento da verdade. Antes de iniciarmos, precisamos dar uma atenção especial ao texto no próximo slide. Esse texto bíblico em especial fala de 3 substantivos que provêm de Deus e que devem estar presentes em nossa vida cristã. Pois quem não se importar em crescer neles, olha só o que eu estou falando aí. Quem não se importar em crescer neles, certamente vai padecer na caminhada com Deus.
Ah, desculpa, isso aí não é sabe, eu não estou lançando uma condenação sobre ninguém. Eu estou falando uma verdade que realmente acontece, né, por, por aquelas pessoas que não se interessam em conhecimento da verdade. Não foi eu que disse, né? É a Bíblia Sagrada que diz, né? Oséias 4:6. O meu povo foi destruído por falta de conhecimento. Então, o que é isto, né? Que o slide anterior nos pede para prestarmos atenção. É justamente a sabedoria, o conhecimento e o discernimento, né? Nós podemos ler aqui no Provérbios 24, tá? Provérbios 24, versículos 13 e 4. Nós vamos ler o seguinte: com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Olha só. Essas três palavras estão contidas aqui nesse Provérbios 24, né, do 3 ao 4. Com sabedoria se constrói a casa, e com discernimento ela se consolida. Pelo conhecimento, seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então, vamos começar, né, com a sabedoria. Eu acredito que é o próximo slide. Ele está dizendo que a casa, ela não é só fazer as paredes, colocar o teto, depois as aberturas, consolidar ela em si, né? Mas também é algo que nós precisamos preencher dentro da casa, né, com cômodos, e encher com o que é precioso e agradável. Então a casa somos nós. E um cristão nascido de novo, o próprio Jesus diz que quando o espírito imundo é expulso do homem, né, a casa fica vazia e adornada, ela fica preciosa e agradável, ela fica bonita, ela fica mobiliada pelo Espírito Santo, ela fica mobiliada pelas coisas de Deus, né? Mas se a pessoa não cuidar, não manter a palavra ali dentro, que é o Espírito, que é Deus, que é Cristo, se não manter as coisas de Deus, se não manter alimentado o seu espírito, aquela casa ela vai ficar vazia, ela vai ficar sem Deus, né? E ficando sem Deus, aquela pessoa não cultivar o seu coração, não cultivar a sua vida, o que vai acontecer? O espírito maligno ele volta e traz outros 7 piores do que ele, né? Então é semelhante a isto, né? Ele está dizendo que com sabedoria a gente constrói a casa, com discernimento ela se consolida, e pelo conhecimento seus cômodos se enchem do que é precioso e agradável. Então, vamos ler aqui no próximo slide. A primeira delas, que é a sabedoria, né? A sabedoria ela é um dom de Deus, né? Ali em Efésios 1:17 nós vamos ler: rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, que vos dê um espírito de sabedoria e que vos revele o conhecimento dele. Olha só. Rogo ao Deus de nosso Senhor Jesus, o Pai da glória, vos dê um espírito de sabedoria que vos revele o conhecimento dele. Meu Deus. Então nós precisamos pedir a Deus em oração para que nos conceda um espírito de sabedoria, né, que vai nos revelar o conhecimento de Deus. Por quê? A Bíblia diz que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria, certo?
Então, o início de tudo é temer a Deus. Quando nós começamos a temer a Deus, né, eu dou início a uma vida de sabedoria. E uma vida de sabedoria é algo importantíssimo para nós, porque ela vai nos conduzir ao conhecimento da verdade. Quando eu temo a Deus, eu começo a me interessar pelas coisas de Deus e eu começo a conhecer as coisas de Deus. E conhecendo as coisas de Deus, eu começo a tomar posse daquilo que é meu por direito. Glória a Deus. Então, a sabedoria é muito importante, mas o starter da sabedoria é o temor. Deus nos dá esse dom maravilhoso quando nós tememos a Deus. Deus não dá sabedoria para qualquer pessoa, Ele dá para aquele que teme a Ele. Né? Aqui está escrito em Tiago 3,17 sobre a sabedoria, né? A sabedoria que vem do alto é antes de tudo pura, depois pacífica, amável, compreensiva, cheia de misericórdia, de bons frutos, imparcial e sincera. Então, a sabedoria que vem do alto, ela é a sabedoria de Deus. Ela não trabalha de forma maligna. Ela é pura, ela é pacífica, ela é amável, ela é compreensiva. Ela é cheia de misericórdia e de bons frutos. Imparcial e sincera. Graças a Deus. Sabedoria é o conhecimento em ação. Sabedoria é uma habilidade que Deus dá ao homem, né? É um dom. É um dom de Deus. É uma habilidade que Deus dá ao coração do homem para que ele aplique de maneira correta o conhecimento adquirido pela palavra revelada pelo Espírito Santo. Vamos ler de novo? Sabedoria é uma habilidade que Deus dá ao coração do homem para que ele aplique de maneira correta o conhecimento adquirido pela palavra revelada pelo Espírito Santo. Não basta ter conhecimento sem ter sabedoria. Né? O que acontece? A gente pode ter a sabedoria, mas se nós não termos o conhecimento, nós não vamos conseguir aplicar ela. E não basta ter o conhecimento e não ter a sabedoria. Né? Eu posso conhecer a verdade, mas se eu não tiver a sabedoria para aplicar ela, eu vou colocar muitas vezes meus pés pelas mãos a respeito de muitas coisas. Aqui, eu já li, né? O conhecimento, mas por sua vez, ela vem do verbo conhecer, né? A palavra é gnosco, que quer dizer chegar a saber, vir a conhecer, obter conhecimento de alguma coisa, perceber, sentir, tornar-se conhecido. Também pode ser traduzida, interpretada por conhecer, entender, perceber, ter conhecimento de alguém. Olha ali, vamos ver algo mais para baixo, interessante. Também pode ser expressão idiomática judaica para a relação sexual entre o homem e a mulher. 4 ali, né? Tornar-se conhecido de ou conhecer. Nós vemos que também pode ser essa palavra gnosco, conhecimento, ela também pode ser usada para ali o relacionamento entre o homem e a mulher. E essa palavra, ela foi usada por Jesus. Ela foi usada por Jesus naquela passagem, por exemplo, que Jesus disse: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno nunca vos conheci. Né? Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade, né? Nunca vos conheci. E aí eles dizem: mas Senhor, nós pregávamos em teu nome, Senhor, nós fazíamos milagres em teu nome,
Nós expulsávamos demônios em teu nome, e ele disse, apartai-vos de mim, nunca vos conheci. Esta palavra nunca vos conheci é essa palavra gnosko no grego, né, original grego ali, e ela é muito mais profunda do que realmente conhecer de vista, né? Ela está dizendo algo mais íntimo, como o relacionamento entre o homem e a mulher. Então, a nossa vida com Cristo, ela precisa ser algo mais íntimo, né? Nós precisamos estar entregues a Deus, e Ele vai se entregar a nós, né? E o relacionamento nosso vai ser um relacionamento de intimidade, né? De pai e filho, realmente de alguém que conhece intimamente o outro. Em outras palavras, Deus criou Adão nu e Eva nua, né? Porque realmente eles tinham intimidade. Deus, ele enxergava em Adão, né? Ele realmente totalmente cristalino para Deus. Adão não tinha o que esconder de Deus, né? Então hoje nós temos que chegar diante de Deus e desnudar o nosso coração, né? Desnudar o nosso espírito, e abrir o nosso coração, né? Deixar o Senhor se tornar ali o dono, ter acesso ao nosso coração. É isso que representa conhecer, né? Conhecer. Nós precisamos ter o nosso nome escrito nos céus para que o Senhor diga, eu te conheço, né? Eu não posso me basear que as minhas orações estão dando certos, que eu estou prosperando, que eu fui curado, que eu consegui um emprego bom, uma casa nova, um carro novo. Não posso me basear nessas coisas em dizer que eu conheço a Deus. Ele já nos deu um recado muito forte sobre isso, né? Então, agora nós vamos... eu só coloquei aqui o Provérbios 24 para a gente ver sobre o discernimento agora, né? Que é a terceira parte que nós vamos estudar aqui. Então diz ali, ó, quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. O que significa isso? Depois que nós tivermos o conhecimento adquirido por meio do estudo bíblico, por meio da busca de Deus, conhecermos mais sobre as coisas de Deus, né? Porque a única coisa na Terra que nos dá a plena certeza de que nós vamos estar buscando o conhecimento no lugar certo é a Bíblia. Não adianta nós estar lendo livros de homens aí, podemos ler para aprender muitas coisas, mas não podemos pegar como regra. Nós temos que estar lendo um livro, mas junto com aquele livro nós temos que ter a nossa Bíblia. Porque tudo que o homem falar ali no livro, nós temos que ler na Bíblia se realmente está de acordo, né? Seja uma profecia, por exemplo, que o apóstolo lá diz, ele diz para nós não desprezar as profecias, mas para nós examinar elas, né? E ver realmente o que vem de Deus e o que não vem. Tem muita coisa aí vindo de homens, né? E muitas vezes botam medo em nós ali, botam medo nas pessoas. Diz lá no versículo 19, 1 Tessalonicenses 5, certo? Lá no versículo 19. Diz ali: não apaguem o espírito, não tratem com desprezo as profecias, mas ponham à prova todas as coisas e fiquem com o que é bom. Afastem-se de toda forma de mal. O mal, ele vem de diversas formas, e muitas vezes ele vem de uma forma disfarçada. Como disse o apóstolo Paulo, não é de admirar que ele se transforme até em anjo de luz. É uma forma do mal. Ele vem disfarçado em lobo, vestido em pele de ovelha, né? E isso tudo é discernimento, né?
quando Deus nos dá esse dom de discernir, nós vamos até mesmo conversar com a pessoa, nós vamos saber se aquela pessoa, o Espírito que está ali falando, é de Deus ou não, né? Está usando aquela alma ali para trazer o que para nós, né? Que a alma entra em contato conosco porque nós também temos uma alma. Nós também conversamos, né, através das almas. Uma alma conversa com a outra. Mas o que realmente é a força vital que está movendo aquela alma a falar o que está falando e as suas intenções é o espírito, né? Então, às vezes, aquela alma está sob o jugo de um espírito que não é de Deus. Por isso a Bíblia diz: examinai os espíritos. Porque nós temos que ter esse dom de discernimento, né? E só que aqui ele diz ali que quem guardar o mandamento, quer dizer, o mandamento para guardar ele, nós vamos precisar conhecer, nós vamos precisar ter o conhecimento, né, deste mandamento. Então, para guardar o mandamento, eu preciso conhecer o mandamento, certo? Quando eu conhecer o mandamento, eu vou ter condições de discernir o tempo e o modo, né, e saber a maneira de agir, a maneira de falar, a maneira de tomar decisões, e eu também vou saber discernir aquilo que é de Deus e aquilo que não é de Deus. Amém? Eu chamei a atenção então sobre esse assunto, certo? Aqui dessas 3 coisas que nós precisamos ter, né? A sabedoria, o discernimento, o conhecimento, porque é o início de um estudo bíblico que, se nós não dermos valor para estas coisas aqui, não adianta, nós não vamos conseguir construir esta casa que ele está dizendo aqui. Como que nós vamos encher nossa casa do que é precioso e agradável se nós não tivermos o conhecimento da Bíblia, né? Não tivermos o conhecimento bíblico? Como que nós vamos querer ter a sabedoria de Deus, né, se nós não pedirmos a Ele, não, como diz lá em Tiago, né? Aquele que quer sabedoria, peça a Deus, né, mas peça não duvidando. Se eu pudesse colocar aqui, mas é ali no início do livro de Tiago, bem no início, acho que capítulo 1 ou 2, que nós precisamos pedir para Deus a sabedoria, né? Precisamos pedir para Deus o conhecimento da verdade, buscar isto como um tesouro precioso, né? Porque só assim nós vamos nos tornar pessoas diferentes, né? Pessoas maduras, adultas no conhecimento, em nome de Jesus. O que diz aqui? Quem guardar com sabedoria se constrói casa. Quem guardar o mandamento não experimentará nenhum mal, e o coração do sábio discernirá o tempo e o modo. Vamos para o próximo slide. O discernimento é o que Deus... É Deus que dá a sabedoria para o homem aplicar o conhecimento adquirido pelo Espírito Santo. Mas sem o discernimento do tempo e do modo, provavelmente vamos nos atrapalhar na caminhada. Olha só, é Deus que dá a sabedoria, né, para o homem aplicar o conhecimento adquirido pelo Espírito Santo. Mas sem o discernimento do tempo e do modo, provavelmente nós vamos nos atrapalhar na caminhada. Por quê? Eu vou abrir o texto aqui. É daqui que vem tantas perguntas a Deus, como por exemplo, por que não deu certo? O que eu fiz de errado? Onde estou falhando? Na maioria das vezes, a resposta é simples. A culpa é nossa mesmos. Nós fizemos as escolhas e muitas vezes sem sequer perguntar a Deus em oração se era da sua vontade ou não. Então essa é a verdade, né? Muitas vezes a gente age e não quer saber se Deus concorda, se Deus não concorda. A gente vai lá e faz, compra, vende, né? Toma decisões, troca de emprego, troca de carro, troca de casa. Muitas vezes a gente toma nossas decisões e faz negócios, né?
e depois se dá mal e perde o dinheiro e acaba comprando uma coisa ruim, estragada, com defeito. Tudo porque a gente aprendeu a viver nessa vida aqui independente de Deus. Mas se nós pedirmos para Deus discernimento, o que é discernimento? É a presença de Deus, o Espírito Santo, dentro de nós, dia e noite, nos dando discernimento em todos os momentos, nas decisões que nós vamos tomar em todo momento. Então, para nós, o discernimento de Cristo, mais uma vez eu boto aqui Oséias 4:6. O meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. Porque rejeitaste o conhecimento, eu também te rejeitarei para que não seja sacerdote diante de mim. Isso é muito importante, irmãos, porque sem conhecimento não podemos executar o nosso ministério diante de Deus. O que é que nós podemos oferecer para as pessoas se nós não buscarmos, né, conhecimento do que vamos falar, do que vamos... E até mesmo na nossa vida, né, para nossos direitos, a nossa oração ela vai mudar. Visto que te esqueceste da lei do teu Deus, também eu me esquecerei dos teus filhos. Aqui ele está falando para o povo de Israel, né? Mas é da mesma maneira que eles precisavam conhecer a Deus, nós também precisamos, né? Conhecimento de Deus, aqui ele tá dizendo, né? Então, nós estamos nos encaminhando para o final, acredito aqui. Mas antes, né, vamos ver algo muito interessante que vocês estão vendo aí. Esta foto onde tem um homem e uma mulher ali fazendo uma medição, né? Eles estão com uma trena ali e eles estão medindo do teto até lá em cima, certo? Então a busca pelo conhecimento da verdade, ela é mais ou menos essa cena aí, né? A gente vai usar alguma medida para chegar a uma verdade, né? E o que nós vamos usar como medida para chegar à verdade é Cristo, né? É Jesus, o Filho de Deus, Yeshua HaMashiach, né? Ele é a medida certa para nós conhecermos a verdade, porque ele mesmo disse, eu sou a verdade, o caminho, a vida, né? Então, essa medida que nós precisamos conhecer é Jesus. Se nós pegarmos ali do teto ao piso da tua casa, vai ter uma medida. Mas se tu perguntar para alguma pessoa que chegar aí na tua casa e disser qual é a distância que tem daqui a ali, ela vai dizer tem 2,70, tem 2,80, 2,85, cada um vai dizer uma coisa, né? E só que se nós pegarmos o instrumento de medição correto e estendermos ele, nós vamos chegar a uma medida que é a medida da verdade. Assim é o Senhor Jesus Cristo. Ele é a medida correta, ele é o instrumento de medição de todas as coisas, né, que nós quisermos saber. Ele é o centro de tudo, né? Ele é a medida justa, né? Ali diz ali, né, naquela palavra ali, Salmo 145:17. O Senhor é justo em todos os seus caminhos e fiel em todas as suas obras. O Senhor é justo. Por que o Senhor é justo? Porque ele é a medida correta. Ele não é mais e nem menos. Tudo que nós precisamos saber e conhecer, nós vamos encontrar em Cristo Jesus. Tudo que nós precisamos conhecer e saber a respeito da nossa vida, das decisões, né, nós vamos encontrar em Cristo Jesus. Na Bíblia está contida a verdade, e a verdade é a medida correta de todas as coisas e para todas as coisas. Glória a Deus, né? A palavra é Jesus, né? As Escrituras Sagradas, elas nos revelam a verdade. Jesus disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida.
Então, eu aprendi algo muito importante a respeito disso com o irmão Victor lá de Gravataí, né? Nosso irmão amado, um homem de Deus, um missionário da Argentina, né? Ele é argentino e deixou sua terra, deixou sua casa lá, sua igreja, seus irmãos lá para vir para o Brasil. E Deus tem usado ele aqui no Brasil, aonde ele tem passado, ele sempre trazendo algo novo, nos revelando algo novo, né? Uma pessoa muito usada por Deus, falou sobre isso, e depois que eu compreendi essa revelação, essa verdade, eu tenho passado para várias pessoas, né? Isso esclarece muito o conhecimento, porque hoje tem muitas religiões e cada uma cita uma medida, né? A medida certa é esta, né? Não, o Maomé é o Buda, né? É Maria, né? É os Exus, não são os santos. Não, a medida certa é isso e aquilo. Mas na verdade, só existe uma medida certa. E porque a medida certa é Jesus, né? Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Não há salvação, não há outro caminho que conduza a Deus senão pelo único e verdadeiro Filho de Deus, o unigênito do Pai, nosso Senhor Jesus Cristo. É nele que nós temos que nos apegar, né? Uma pessoa que crê em Cristo, mas não conhece a verdade, está sem o conhecimento de Deus. Será uma pessoa de Deus, mas viverá amedrontada diante das diversas situações, aflições e perseguições que se levantam na caminhada cristã. Então é isso. Pessoas assim vão andar cheias de temor, não têm certeza da sua salvação, estão sempre caindo e tropeçando na mesma pedra. Pois se não conhecemos a verdade, não haverá libertação. E isso é muito importante nos dias de hoje, a gente conhecer, porque muitos falsos mestres, pastores, falsos apóstolos, muitos espíritos enganadores, né, têm aí vindo no mundo, usado pessoas, usado almas aí para trazer o engano, para trazer o temor, para trazer a dúvida, o medo, a condenação. Pessoas que se condenam, acham que não tem nem salvação mais por causa disso, né? Então a pessoa, ela precisa ter o conhecimento de Deus. E o conhecimento de Deus é simples. A gente deve simplesmente buscar ali na palavra, na Bíblia, o conhecimento dele. Ele vai nos revelar. É um conhecimento revelado, não está na letra, né? Mas quando a gente lê ali, pedindo a direção dele, ele nos dá o conhecimento da verdade realmente. Ele nos faz crescer, porque a palavra é o alimento que nós precisamos, né? A palavra é o alimento. Último slide desse vídeo. Cresçam, porém, na graça e no conhecimento de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja dada a glória, agora e para sempre. Amém. Então isso aí é uma ordem para a igreja do apóstolo Pedro, certo? Ali no capítulo 3, versículo 18. Cresçam e cresçam. Né? Cresçam, porém, na graça e no conhecimento. Nós vamos crescer na graça e no conhecimento. Talvez no final desse estudo bíblico, nós vamos poder dizer, olha, eu cresci muito mais do que da minha estatura. Né? Algumas pessoas eu tenho certeza que vão dizer, olha, hoje eu tenho certeza que eu ainda não estava na estatura de Cristo, que eu ainda não era um adulto na dimensão espiritual. O Pai ainda não podia me dar coisas que hoje Ele já pode. Eu não sei quantos meses nós vamos estudar, mas a escola de Tirano veio com esse propósito, né? De formar pessoas para serem adultos e também para ser um exército, né, capacitado
não na religião, mas capacitado a pregar a palavra, capacitado a libertar as pessoas da religião. Então vamos fazer uma oração para nós encerrarmos aqui em nome de Jesus, né? Este vídeo e até o próximo vídeo em nome de Jesus. Pai amado, querido, queremos te agradecer, Senhor, por este momento, Senhor, esta 1h30 aqui que já está fechando de vídeo, Pai. Mas eu creio que tudo tem um objetivo, tudo tem, Senhor, um foco e um alvo. E esse objetivo, meu Pai, ele é importantíssimo, porque muitas vezes a gente quer buscar tantas coisas, Pai. Mas a gente não se esquece de buscar o conhecimento da verdade. Nós precisamos entender que ao chegarmos no pleno conhecimento da verdade, nós vamos estarmos pessoas totalmente diferentes. Nós vamos ter paz no coração, nós não vamos ter medo nem sequer da morte. Nós vamos andar, Senhor querido, como filhos, como embaixadores do seu reino nesta terra. Nós vamos caminhar nessa terra, meu Pai, não como pessoas deste mundo, mas como pessoas que têm um reino preparado, nos esperando nos céus. Pai amado, nós vamos morrer para nossas vontades, nós vamos morrer para as nossas necessidades egoístas, nossos sonhos egocêntricos. E nós vamos, Pai amado, ressuscitar em Cristo Jesus para a prática das boas novas. Sabemos, ó Deus, que somos herdeiros, mas que o Senhor não nos dá a herança, meu Deus, para nós satisfazer nossos sonhos egocêntricos, Pai. Mas quando o Senhor nos abençoar nessa terra, que seja, meu Pai, para alcançar muitas vidas, muitas pessoas, em nome de Jesus. Então, até o próximo vídeo, né? Em nome do Senhor Jesus. Fica na paz de Deus aí, em nome de Jesus.